Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma noite reunidos em Teu nome, ó Pai. Então já cremos, Senhor, que a Tua presença já está neste lugar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, como eu nunca vou deixar de dizer, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estar frequentando, ó Pai, uma casa Tua. Muito obrigado, Senhor. E nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E aqui, Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Para que seja feito, Senhor, tudo conforme a Tua vontade, no Teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos como ferramentas Tuas, Senhor. Para levar a Tua palavra àquele que precisa, Senhor. Usa-nos, Senhor. Faça de nós pescadores de almas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, tranca a rua, tranca tudo. Espírito de miséria, de pobreza, nós declaramos vocês amarrada, amordaçada e sem força em nome de Jesus. Demônios malditos, pega tudo que é de vocês, tudo, e bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Hoje eu pedi uma palavra para o Senhor, e como Deus é bom, né? Ele me disse assim: confia em mim. Aí entra ali na salinha a Carmen falando para não, confiar nas coisas do mundo. Falou, confirmação, glória a Deus. Aí lá em Isaías 40, 31... Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Olha lá, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. E a palavra que o Senhor me deu hoje para a gente começar esse culto. Confia no Senhor. Entrega teus problemas ao Senhor. Por mais que você acha que é, nossa, como que eu vou sair dessa situação? Entrega na mão do Criador. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Jesus, aquele que foi morto, crucificado, que se humilhou por nós,
Entrega seus problemas a Ele. Não fica pensando. Como o pastor sempre diz, não dá importância aos problemas. Até vem, o ser humano carnal, né? A gente pensa tudo, mas procure entregar nas mãos dele. Porque a palavra dele diz, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. É isso que o Espírito Santo mandou falar para a nossa igreja hoje aqui. Confia nele. Entregue seus problemas a Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, porque tantas pessoas aí no mundo padecendo, vivendo uma felicidade falsa, acreditando no homem, no dinheiro, em aviões, em foguetes, e não tem essa chance que nós temos aqui, de entregar os nossos problemas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pertence toda a honra, toda a glória. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! 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 Glória a ti, Senhor. Levante sua mão para o alto, diga assim: bom é estarmos aqui, Senhor. Com certeza, este é o melhor lugar da terra, a sua presença. Aleluia! Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Vamos! Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Aleluia! Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, e que essa união nunca falte para nós. Tempo para
tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Que nunca falte a tua presença, nunca falte a tua presença, nunca falte essa união em Cristo Jesus. Aleluia. Oh. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Ei! Quero beber do teu rio, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ei, tu és a fonte, Senhor. Xalamaço. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Existe um rio, Senhor, e ele flui aqui, e flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai, ele vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Ei! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber fonte de águas vivas. Eu quero beber. Olha o rio cheio.
lava o meu. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, tu és o rio, Senhor. Oh, tu és a fonte, Senhor. Ah, tu és o rio, Senhor. Xalabaço, tu és a fonte. Ah, aleluia. Tu és o rio do Senhor. Tu és o rio que sara. Tu és o rio que cura. Tu és a fonte que restaura. Tu és o rio, Senhor. Que nós não é para se embriagar com vinho, o qual há dissolução, né? Mas é para nos enchermos do Espírito Santo. Sabe, querido, eu fui na loja sábado e eu já estou acostumado com isso já, né? Então, antigamente eu via isso, né? Então eu via como uma crítica, né, a quem bebe, né? Porque quando a gente bebe para a gente ficar alegre, né? Mas espertão, né? E é muito gostoso, né? Tem gente que bebe e fica só dando risada, né? E a bebida, ela é mais ruim para quem é mal, né? Ele bebe e daí começa a fazer maldade, né? Eu tenho amigo que ele bebia, ele ia para a zona, né? Eu tinha outros que bebia e gostava de bater nos outros. Eu tinha uns que bebia, né, querido? E eles ficavam meloso, ficava mais carinhoso ainda. Queria, ei, Trovati, você não sabe como é que eu te amo, né? Não sei o quê. Então, cada um tem uma reação. Mas quando a gente fica embriagado, manifesta quem nós somos, né? Quando o Espírito Santo visita a gente, às vezes, se a gente estiver endemoniado, sabe o que acontece? O demônio manifesta, é igual quando você está... Se encher do Espírito Santo é igual ficar embriagado, né? E quando eu bebia, eu ficava muito alegre, né? Com as bênçãos, com as coisas, né? Manifestação era outra. E agora, quando eu estou cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa, né? Então, eu cheguei lá na minha loja, eu acho que foi sábado à tarde, não sei. Cheguei lá e eu gosto de agradecer a Deus, né? Porque as promessas dele se cumpriram financeiramente na minha vida, né? Eu devo tudo a Ele, né? Então eu peguei e comecei a agradecer, levei assim a mão. Daqui a pouco a unção do riso me pegou, né? E essa unção do riso, quando ela me pega, ela dá a mesma sensação de quando eu estava muito alegre e bêbado, né? É muito semelhante, né? Então uma coisa que eu quero que vocês saibam, né? Quando o Espírito Santo pega a gente, ele enche a gente de alegria, ele enche a gente de paz, ele enche a gente de coragem, né? E se tiver enfermidade, querido, ela desaparece, entende? Às vezes ela aparece depois que você sai da unção, mas ela desaparece. Eu já vim pregar muitas vezes doente, né? Enquanto eu estava pregando, eu não senti nada. Esses dias a Raquel também estava pregando aqui, falou que não sentiu nada enquanto estava pregando, né? Depois, acabou de pregar. Por quê? Porque andar debaixo da unção é andar curado, né? É andar. Então você precisa entender, querido, que a Bíblia nos aconselha a nós a sermos cheios do Espírito Santo, cheio. Depois ela fala guiado também. Guiado é porque você vai. A Bíblia fala que nós somos bem-aventurados quando sofremos o mesmo sofrimento que Jesus sofreu.
Ele falou, se é certo que vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo, muito mais certo é que vocês vão ser participantes também da sua glória. Então, não pensa que é só bolacha. Tem bolacha e biscoito, tá, gente? É chinelo, né? É bolacha, é biscoito e chinelo, né? De vez em quando a gente... Só que quando você está passando por luta e tribulação, Deus está te transformando de dentro para fora, né? Então vamos dar um exemplo. Você está desanimado de vir no culto, né? Esse desânimo é uma natureza que tem dentro de você, da carne, né? Que é preguiçosa. Mas você fala, eu vou. Então você começa a ficar mais forte do que a tua carne. E isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. Ser dirigido pelo Espírito Santo, não quer, se você está fraco, então se você for orar, for adorar, for coisa assim para ser cheio, você vai ter um ânimo sobrenatural. Mas no dia a dia, às vezes a gente não consegue, não dá, né? Então a gente suporta o dia a dia, o sofrimento, e vai fazendo o que é certo. E Deus vai aprovando a nossa vida, e as bênçãos começam a perseguir a gente. Amém, querido? Glória a Deus. Tem coisas, né, querido, que nós vamos passar, que nós sofremos muito por falta de transformação, né? Vamos dar um exemplo. A irmãzinha perdeu a mãe esses dias. Mas antes dela perder a mãe, ela sofreu bastante com a mãe. E muitos de nós sofremos com a perca dos nossos parentes, tudo, né? Mas o que você, quando você vai buscar o Espírito Santo, o que você sabe? A vida não é aqui. Aqui é só uma passagem ao qual você decide o que você quer, né? Então, nós temos que aprender, né, que em tudo isso, você não pode ficar preso a sofrimento, a perca, a dor, essas coisas. A gente passa por isso, mas nós não podemos ficar presos. Porque o que o Senhor quer que vocês saibam é que existe algo maior. Algo melhor, né? Que se você deixar essas coisas dirigir tua vida, o Espírito Santo não vai dirigir. E aí você pode perder aquilo que Deus tem para você, né? Através do sofrimento. Eu vi uma pregação outro dia, né? Que o filho dele morreu. E ele cancelou todas as igrejas que ele ia pregar, que ele era pregador itinerante. E ele voltando do velório, né? A esposa dele falou assim, amanhã você vai viajar? Ele falou assim, não, eu cancelei todas as viagens. O quê? A esposa dele falou, você cancelou todas as viagens? Eu cancelei. Ele falou, mas o nosso filho mesmo falava que a obra de Deus não pode parar, né? Daí ele conta o testemunho dele lá, que ele na primeira pregação dele, né? Então ele até pregou sobre isso. Então a obra de Deus não pode parar. E a obra de Deus, querida, ela não é só na igreja. A igreja é muito importante. É importante demais para você estar no meio do povo de Deus, para você ser contado com o povo de Deus. Mas a obra de Deus, né, ela está lá no seu trabalho, está lá na tua casa, ela tem que estar dentro de você. Amém? Tudo que o diabo quer, querido, é tirar Deus de dentro de você. Isso que o diabo quer. Porque Deus dentro de você, ele não pode estar. Porque o diabo, quando ele volta, ele precisa achar a casa desocupada. Tá? Na realidade, quando Deus está dentro de você, não é Deus que está dentro de você. É você que entrou no santuário de Deus. O santuário de Deus, ele não é um lugar físico, porque ninguém, né? Não tem lugar físico que Deus cabe. Deus é tão grande, né? Mas o Deus dentro de você, na realidade, é você dentro de Deus. Tudo que o diabo quer é tirar você de dentro de Deus. E nós, para o diabo tirar nós de dentro de Deus, tirar nós lá de dentro de Deus, né? Nós estamos dentro de Deus, né? Tirar nós lá de dentro de Deus, ele tem que tirar nós para fora. É para fora do quê? Para fora da comunhão, para fora da obediência, para fora da vida de oração, para fora. Tudo que o diabo quer é isso. E como é que ele tira? Se nós entramos a Deus através de ouvir a palavra de Deus, o diabo tira você também através de ouvir as conversas. E às vezes são nós que estamos conversando, as conversas que tira as pessoas
de dentro de Deus. Amém, querido? Então nós temos que se manter cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo a gente erra menos. Se nós levar as pessoas a ser cheias do Espírito Santo, a gente erra menos. Toda vez, querido, que a gente está cheio do Espírito Santo, que a igreja está cheia da glória de Deus, né? Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. A igreja, imediatamente o diabo vai levantar pessoas para ficar conversando dentro da igreja, para tirar as pessoas de dentro de Deus, e aí a glória de Deus, né, apaga. Tudo é conversa. É uma conversa com Deus te levanta, uma conversa de Deus te levanta, e uma conversa de Deus tira Deus de dentro de você, mas melhor, né, tira você de dentro de Deus. Amém? Diga comigo, hoje eu vou ouvir uma palavra que vai me ensinar o que o diabo faz, o que eu faço com a natureza caída que me tira de dentro da casa de Deus, que é a minha comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Querido Espírito Santo, nós queremos agora fazer um louvor a Ti. Nós temos aprendido na prática, querido Espírito Santo. Eu estou falando porque eu sei que você é a presença do Pai, então a glória, a honra é do Pai, é de Jesus. Mas nós queremos, Espírito Santo, a Tua presença. Querido Espírito Santo, o próprio Senhor diz assim, não é por força, não é por violência, não é pelo tanto que nós oramos, não é pelo tanto que nós jejuamos, não é por nada disso. É pelo tanto que o Teu Espírito, que você, Espírito Santo, se manifesta através da nossa redenção, através do nosso rendimento. Por isso, Espírito Santo, eu quero me render, eu quero render a igreja diante de Ti hoje. Porque, Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer. Espírito Santo, nós queremos Te adorar. Nós queremos ser cheio de alegria, até transbordar, Senhor. Até transbordar, Senhor. Espírito Santo, eu quero ser transbordar, Senhor. Aleluia. Começa a ficar com o coração grato aí, querido, por você estar aqui. Começa a agradecer. Agradece por você estar aqui. Agradece por você existir. Agradece, querido. Agradece, querido. Tira de nós, Deus, todo descontentamento, Pai. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, Senhor. Eremara xere candaraba xere. Enche-me, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, com alegria, Senhor, com alegria, Senhor. Vem encher a minha vida, Senhor. Vem encher, Senhor, tua noiva, Senhor. Achere, machere, candere, tire. Vem encher a minha vida, Senhor. Vem encher a nossa vida, Senhor. Enche-nos, Senhor. Diga comigo assim: o poder das palavras.
Então, por que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra? Bom, primeiro eu vou contar para você como é que o Senhor me revelou essa palavra, né? Então, começou a vir na minha mente, às vezes, né, que nós falamos coisas absurdas e elas aconteceram. Né? Tinha um dia que nós estávamos subindo no monte e a Helenzinha colocou uma roupa uma capa de chuva amarela, né? Tem bastante capa de chuva amarela. E eu, de cara, né? A primeira palavra que eu dei para a Helenzinha foi assim, Helenzinha, a Carmen estava junto, né, Carmen? Falava assim, Helenzinha, uma raposa vai te atacar lá no monte, pensando que você é uma gema de ovo, né? Depois nós subindo também, eu lembro que eu falei 3 coisas, as 3 aconteceram, uma delas eu não lembro o que é, mas na outra eu falei assim, ó, eu falei de tatu, aqui só tatu de bota que sobe, mais ou menos assim, né? Nem tatu de bota que sobe, né? E estamos lá orando, de repente, nós tudo ali, estava chovendo aquele dia, né? Muito barro, nós orando, de repente um bicho atacou a Helenzinha por trás, né? E era uma raposa atacando ela. E nós começamos a ver muito barulho no meio do monte. Barulho para lá e para cá. E o Dorival, né, pegou o farolete, foi lá. Foi você, né? Acho que o João também estava lá. Nós fomos lumiar, né? Estava cheio de tatu o monte. E naquele dia, né? O rapaz estava conosco que estava sendo muito usado profeticamente, né? Ele falou assim, ó, o senhor está falando, pastor Tavares, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fala, porque tudo que nós fala vai acontecer. Então, uma coisa que nós temos que saber, o diabo, ele viu, né, como é que é o poder da palavra. Então, como que Deus trouxe à existência todas as coisas? Pelo poder da palavra. Então, pelo poder da palavra, Deus trouxe à existência todas as coisas. O diabo estava lá sondando. Aí, como o diabo viu o poder da palavra, aí ele foi lá conversar com a Eva. Conversar com a Eva. Desobediência, querido, ó, diga comigo, desobediência. Desobediência não é só desobedecer, é quebra de contrato. Quando você desobedece, você quebra um pacto. Você quebra uma aliança. Por quê? Porque a aliança com Deus, o primeiro compromisso é obedecer. Por isso que eu tenho que obedecer pai e mãe, que eu tenho que obedecer o patrão, que eu tenho que obedecer o pastor. Porque quando eu estou desobedecendo, eu estou me apartando espiritualmente. Pegaram? Então, desobediência, diga comigo, desobediência é quebra de contrato. Então, preste bem atenção. Então, Satanás, ele chegou lá e pôs em dúvida, com uma conversinha, ele enganou Eva. E trouxe todo o prejuízo para a humanidade. A humanidade passou a ter uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela é a desobediência à autoridade. A Deus. Então nós precisamos construir isso na nossa mente, o porquê que o diabo tem tanto poder, porquê que o reino das trevas tem tanto poder. Ele não tem, querido, ele usa algo, entende? Que Deus deixou uma brecha através do homem, mas Deus deixou essa brecha com um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito. Então, o propósito de Deus, querido, é que o diabo quer destruir desde o início. Aí nós vemos, né, que Adão e Eva gerou 2 filhos. Por que 2? Porque sempre tem o lado de Deus e o lado das trevas. O lado de quem escolhe ser salvo e o lado de quem escolhe ir para o inferno. 2. Teve 2 filhos. Abel e Caim receberam a mesma instrução, a mesma educação, foram criados no mesmo lar.
mas tiveram um destino diferente. Né? E por que teve um destino diferente? Aí o que você tem que entender? A segunda coisa que o diabo achou para entrar na humanidade foi através de Caim. Então, olha bem, a obra de Deus, ela não acabou quando o homem pecou. A obra de Deus não acabou quando o homem pecou. Ali começou a obra de Deus, né, para poder trazer a redenção para o homem, para trazer a salvação. Se você não entender que dos princípios da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia, a base de tudo ali, você nunca vai ser um bom evangelista, nunca vai compreender a palavra, você sempre vai ser uma pessoa, querido, que vai dar brecha para o diabo. Você vai ter dificuldade em obedecer a palavra, em aprender. Então preste atenção no que eu estou falando, tá? Depois você pode até apriorar disso. Mas olha bem, segunda coisa que o diabo fez, querido, Adão e Eva teve 2 filhos. Então vamos abrir lá no capítulo 4. Vamos lá. Gênesis 4. Se eu não me engano, Adão teve relação com a Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho, homem. E ela colocou o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou, ofereceu as melhores partes para o Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Ou por que, na outra versão, né? Por que você está triste? Por que decaiu o teu semblante? Se tivesse feito o que era certo, né? Na outra versão fala: se procederes bem, é certo que será aceito, né? Você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, e a sua espera. Ele quer te dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Agora aqui, né? Aqui está, querido, uma coisa bem interessante. Toda vez que nós somos pegos pela síndrome de Caim, ou pelo espírito de Caim, olha bem, o espírito de Caim, querido, igual à natureza que Adão e Eva pecou, deixou uma natureza no homem. E essa ação de Caim, Satanás deixou outra natureza no homem. Já estava no homem, né? Mas deixou outra natureza. E nós vemos que aqui, querido, olha bem, que Caim, ele não ficou preocupado de Deus não ter aceito a oferta dele. Para ele estava bem. Então é igual agora você, né? Você não está ligando de você não prosperar. Mas se o Edmar prosperar, isso te incomoda. Se o pastor prosperar, te incomoda. Se o teu concorrente prosperar, te incomoda. E aí, né, vai vir a inveja, vai vir o ciúme, vai vir um monte de coisa. Mas, querido, o pior, querido, é que depois vem um espírito de assassino. Ao ponto, querido, que nós vemos o seguinte, nós temos o Brasil hoje, na política, ele tem 2 extremos, tem o Lula e tem o Bolsonaro. Tem bastante petista que o sonho dele é que o Bolsonaro morra.
Essa é o... Por quê? Porque eles não querem que o Bolsonaro ganhe, que o Bolsonaro seja o presidente. Ele não está ligando que ele não é nada, ele não quer. Né? Por outro lado, também tem os bolsonaristas. Tem muitos bolsonaristas, né? Não gostam tanto do Lula que eles, lá no fundinho, né? Eles vão ficar felizes se o Lula der um piripaque lá e morrer. Diga comigo, síndrome, natureza, falei, de Caim. Alguns chegam até a falar, mas se isso estiver no meio de um de nós nega até a morte. Entende? Então, o que eu quero que vocês entendam, eu não quero pregar nada, querido, a minha intenção não é, a intenção de Deus não é que você julgue os outros, é para você julgar só você. Nós temos que falar dos outros, do você, as pessoas, as coisas, mas não é para nós pensar nela. Quando nós estamos falando das pessoas, as coisas assim, é você entender, né, querido, que algumas coisas você não tem, mas algumas você tem de Caim. Pegou? Se você é um vencedor, é um cara que Deus está agradando a Deus e Deus está te prosperando, você vai ser atacado por esse espírito de Caim. Você vai ser... E muitas vezes o Caim vai conseguir, ele vai conseguir fechar a tua empresa através de difamação, de falação, de conversa, de malícia, entende? Às vezes você tem um funcionário lá que está manifestando o espírito de Caim, ele não tem prazer em ver sua prosperidade. Às vezes é o teu patrão, né? Ele não quer que você cresça, para você ser um concorrente dele depois. E há 10 anos atrás, 10 anos não, há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, né? Eu buscando a Deus que nem um desesperado, Deus falou para mim que eu tinha esse espírito. Eu não sabia que era esse espírito, mas eu sabia que que eu não podia mais ter problema com pessoas. E eu, na igreja metodista, né? Eu era líder dos homens, eu era líder da intercessão, eu dava aula de intercessão, eu dava aula, eu era o professor, único professor que os jovens tinham de escola dominical, e eu coordenava bastante coisas na igreja, né? E eu tinha o meu amigo, como é que era o nome dele? O Luciano. Tinha o Luciano e eu tinha outros amigos, né? Então, de vez em quando o pastor viajava, ele pegava e chamava o Luciano para pregar. E eu ouvindo o Luciano para pregar, o Luciano é meu amigo íntimo, e eu via que quando ele saía bem na pregação, não me alegrava. E eu ficava triste. E se ele saísse mal, eu ficava alegre. Né? Eu já tinha resolvido bastante, né? Porque eu já tinha resolvido, eu nunca tinha sentido alegria de outra pessoa comprar um carro novo, né? E um dia eu estava, isso Deus já tinha tratado, né? Um dia o irmão João Sartori comprou um carro, né? E eu fui lá, eu fiquei mais alegre do que ele, com a família, tudo. Então eu estava achando que eu estava bom já, né? Eu já estava achando que não tinha esse problema. Mas aí eu comecei, aí eu fui, daquele tempo em diante, eu comecei a buscar, de eu não ter mais esse problema, e comecei a ensinar as pessoas, a confrontar as pessoas. Digam comigo assim, todos têm esse problema, fala aí. Sabe quantos que confessou para mim, que aceitou meus ensinos? Em 20 anos? Nem um eu achei até hoje, que veio falar assim para mim, Tomate, eu vou estudar sobre isso porque eu preciso. E posso falar uma coisa para você? Todos nós temos esse problema. E esse problema, mesmo depois que você resolve, você só resolve porque você decide isso é coisa, mas se você bobear, ele volta. O pecado jaz à porta. Eu não estou livre dele. Eu estou contando que eu sei que ele existe. E eu fico me reparando. Por quê? Porque esse espírito, querido, quando ele age na nossa vida, ele vai fazer uma coisa, querido. Ele vai travar a tua vida espiritual. Você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue.
E aí, né, querido, eu ouvindo, vocês podem entrar na internet para vocês verem, tenho a pregação sobre a língua do pastor Luciano Subirá. Na hora que você entra lá na pregação dele, ele tem 3 pregações sobre a língua. E você vai ver, querido, que tem 4 semanas que ele apostou. Eu descobri agora esses dias, né, que ele postou isso aí. E ele falou que ele estava orando, e ele falou que estava orando por avivamento da igreja. E o Senhor falou para ele, já que você quer o avivamento, eu preciso que você resolva uma coisa na igreja. E ele falou assim, é o problema da língua. Só que eu já estava ministrando para vocês, sobre o espírito de Caim. E quando estava ministrando sobre o espírito de Caim, né, Deus falava assim, ó, fica prestando atenção nas conversas do povo da igreja. Na converseira. Aí eu comecei a lembrar, né? Toda vez que há um avivamento na nossa igreja, começa a converseira. E daqui a pouco, né, que daquelas pessoas que estavam me admirando, porque escutou uma conversa do próprio membro da igreja, já não me admira mais. Por quê? Porque usaram a língua para conversar. E aí, querido, essa conversa que as pessoas têm, é que elas não entendem que essas conversas, ela tem tanto poder de dar a vida, como de trazer a morte. Na língua está o poder da vida e da morte, mas não é à toa. É porque o diabo, entendeu? Entende, querido? Quando Deus não está te usando, o diabo está usando as tuas palavras. E tem uma coisa, quando Jesus fala assim, que não tem uma vírgula, não tem uma palavra que sai da nossa boca, querido, que fica à toa. Ela produz alguma coisa. Agora, uma coisa que nós não sabemos, que é onde nós pega, já viu? Diga comigo assim, o feitiço volta contra o feiticeiro. Então, uma das coisas que nós temos que aprender é que existe a defesa e existe a ação. Quando nós estamos agindo e for contra pessoas de Deus que não vão reagir, que não vão fazer nada, vão colocar tudo na mão de Deus, o feitiço é gerado só no feiticeiro. Então, tudo que você pensa, faz, fala, você cria dentro de você contra você mesmo. Você chama a existência as coisas que você fala, que você pensa, que você fala. Entende? Então existe aqui, né, nós vamos ter que explicar para vocês bastante, né, sobre como é que funciona o síndrome de Caim nas palavras, na maneira de agir, né? Que o mais forte mesmo do espírito de Caim é a inveja. Mas nós temos que compreender, querido, que nós não estamos lidando com uma coisa simples, fácil, simples, à toa. Então, olha bem, né? Aquilo que falo, o que você pensa, né? Geram palavras. As suas palavras, elas geram ações. As suas ações geram hábitos. Os seus hábitos formam o teu caráter. E o teu caráter determina o teu destino. Então, né, quando nós estávamos falando de pensamento, nós estávamos falando de pensamento porque é dos pensamentos que nós temos que resolver tudo. A guerra é na cabeça. Pegaram, gente? Só que para você resolver na cabeça, você tem que ler Bíblia, você tem que estudar, você tem que ter bastante experiência, tem que ter, para você vencer na mente. Porque a mente, queridos, os pensamentos se tornam sentimentos. Sentimentos vai fazer você ter ações até involuntárias. Pode ver, a boca fala do que o coração está cheio. Pegaram? Palavra tem tanto poder, querido, de destruição, que a Bíblia fala, né, que se nós não concordar uma palavra contra, anula a outra. Destrói a obra de Deus. Né? Quantas vezes eu lembro até hoje, um dia, né, querido, ó,
por que as pessoas saem da igreja? É conversa. Por que as pessoas ficam na igreja? Porque vence as conversas. Tá? E tem uma coisa, querido, não basta você fechar a boca, sabe por quê? Porque tem gente que quase não fala, mas dizem, né, por que o espírito da conversa, ele é manifestado como serpente? Porque a serpente solta veneno. Tem cobra, querido, que morde pouco, que fala pouco. Tem gente que fala pouco, mas o pouco que fala tem tanto veneno que quando ela fala, destrói muito, faz muito estrago. Porque o coração da pessoa é cheio de maldade, e a hora que ela fala, querido, é uma veneno. Até tem uma piadinha, né? O cara falou assim, né, que a irmã chegou, né, e falou assim, pastor, a jararaca e a outra, como é que chama outro nome de cobra aí, gente? A jararaca e a cascavel estão brigando lá fora, né? Ele falou assim, a surucucu veio aqui. Trazer o veneno. E morder, né, com veneno. Então, querido, olha bem, por que fala que é como serpente, conversa? Porque as nossas conversas, querido, elas são envenenadas, se nós não soubermos falar, tá? Mas, né, na hora que a gente estiver falando, querido, sobre as conversas, que a gente vai ter que falar muito sobre isso, né? O que é as conversas? Eu não queria voltar a te ensinar essa base que eu estou te dando hoje, que eu te dei domingo passado. Você tem que sempre lembrar que é uma natureza que está em nós. E sempre também lembrar, querido, olha bem, que não tem defesa, porque o mundo é assim. O mundo é assim. Se você se der bem, se você se der mal, você vai ser um Caim atacando o Abel. Se você for um Abel e acertar, querido, o Caim vai viver querendo te matar, né? E Jesus, ele falou, né, que nós não pode julgar ninguém, né? Porque se nós julgar alguém, né, nós somos condenados naquilo que nós julgamos. E que quando alguém nos perseguir, nos difamar, falar mal de nós, essas coisas, lançar a semente dele, tudo, né? Jesus falou assim, que é para nós dar pulo de alegria, ficar contente, porque assim fizeram com os profetas antes deles. Se você for ver, né, na história, todos os homens de Deus eram vítimas desse espírito de Caim. E Jesus foi um dos que foi mais vítima, porque o que é que levou Jesus à cruz? Foi a inveja. Pode ver que lá fala assim, né, que como é que é o nome do cara que julgou Jesus lá? É o Pilatos, né? Pilatos sabia que era por causa da inveja, né, dos fariseus, dos saduceus, que Jesus estava sendo. Você pode ver que Jesus foi caluniado, Jesus foi difamado, Jesus foi. E é isso que o espírito de Caim fica fazendo com as autoridades, com as pessoas. E se você vencer, ele vai te atacar também. Tá? Só que se você não vencer, você vai ser usado para, né? Quantas vezes, né, teve pessoa aqui que a gente ministrando sobre prosperidade e tal, porque ele não conseguia, estava vivendo a miséria, ele falava assim, lá vem o pastor, olha, o pastor em vez de falar de salvação, só fica falando de finanças. Gente, isso é um veneno, na hora que entra aquilo, o cara entra, vai escutar o pastor, vai falar, esse pastor não fala de salvação. Né? Até uma coisa que a gente aprende, falar correto, né? A gente falar correto. Sempre que você for falar correto, você tem que prestar muita atenção. O espírito de Caim, ele não elogia. Ele não elogia. Ele entra na roda, escuta, depois ele fala assim, não, mas eu gosto mesmo do pastor Trovati, eu acho que o pastor Trovati isso, aquilo. Mas ele fala, mas, na hora que ele fala esse mas, aí ele conta uma coisa
negativa do pastor. Toda vez, querido, que aquela pessoa falou, olhar para o pastor Trovati, aquele que ele falou por último é que fica na mente dele. Tá? É só você imaginar. Maçã vermelha, bonita, né? Aparência de muito gostosa. Mas por dentro está podre e amarga, né? Agora, olha bem, você vai ver a maçã do jeitinho que eu falei lá no começo, né? Mas o que você vai lembrar na hora? Né? Então, se nós pegarmos aí um cara falou assim, ó, se você inverter, você já, por exemplo, né? Se eu ouvir uma pessoa falar mal, ó, o pastor Trovati só fala em dinheiro, ele não fala de salvação, não sei o quê, papapá, né? Aí se você falar assim, olha, o pastor Trovati tem bastante defeito, mas, né, eu escutei a Michele falando outro dia, né? E uma pessoa falando mal da gente, né? E a Michele falou assim, meu pai é um homem de Deus. Ela falou, meu pai tem bastante defeito. Falou assim, mas meu pai, ele é um homem de Deus. Eu nunca vi um homem gostar de falar de Jesus igual ele. Ele falou, eu sento na mesa de grandes homens de Deus, né? Eu nunca vi um homem de Deus igual meu pai. Em qualquer lugar que ele vai, que ele senta, falou assim, ele até suporta os outros, mas ele quer falar de Jesus. Então, quer dizer, fechou a conversa falando bem. A Rose também, né, toda vez que a pessoa vai conversar, ela fala, ó, o Trovati tem muitos defeitos, né? Mas eu não olho os defeitos, eu só olho as vantagens. E depois que eu olho as vantagens, né, eu não vejo mais os defeitos. Então, as palavras, elas são destrutivas, mas você pode pegar algo feio, querido, entende? E fazer aquilo ter vida, ser bom. Então, diz que o cara estava passando numa praça, né? E ele viu um cachorro se decompondo, todo dilacerado. E ele olhou para aquele cachorro, né? Ele viu os dentes, as presas dele, ele falou assim, os teus dentes são mais bonitos do que as pérolas mais preciosas. Quão lindo é esse dente, né? Tal, pá. Aí o cara chegou e falou assim, cara, o que você tem na cabeça? Falou, o que é? Eu estava sentado ali, passou mais de 10 pessoas, todos falaram, que nojo, que regaço, que coisa, que judiação que fizeram com esse cachorro. Outros passavam amaldiçoando, né? E você chega aqui numa cena tão terrível, você vê uma coisa boa, né? Quem é você, né? Aí o cara falou assim, eu sou Jesus, né? Então Jesus, ele olha para nós, né? Ele não vê as coisas ruins, ele só vê coisa boa, né? Jesus não viu como eu estava, ele falou assim, eu sei aonde eu vou levar ele. Pegaram, gente? Ó, mas é assim, poder da palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas conversas, nós temos que reaprender a conversar. Para poder aprender a conversar, nós precisamos de tomar alguma atitude na nossa vida. Primeiro, praticar a palavra de Deus. Eu acho que aprendendo, nós temos aprendido até bem, mas nós precisamos aprender e praticar a palavra. Viver mais a palavra. Prestar mais atenção no que nós estamos fazendo. Eu fico olhando os irmãos conversando, raramente eu escuto eles estarem falando de Jesus, da obra de Deus ou evangelizando. Sempre está falando de serviço, de carro, de dinheiro, de família, disso, daquilo, mas não falam da palavra. Assim não vai dar, querido, assim você vai ser rejeitado. Tá? Não dá. Nós temos que nos encher da palavra, a nossa boca tem que ser boca para falar palavras de vida. Outra coisa, né, que nós precisamos fazer é orar. Buscar Deus, orar. Mas lembra que eu falei para vocês que Deus, e nós precisamos estar dentro de Deus, senão Deus sai de nós?
Então vamos ver um Salmos. Quantas vezes fala do pecado da língua? Salmos 15, Davi. Ó Senhor, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Então presta bem atenção. Lembra que eu falei para vocês que Deus está em nós, mas quando Deus está em nós, na verdade é nós que estamos em Deus? Então, aqui não é templo físico. Aqui você está na presença de Deus, é comunhão constante, Deus em você, o Espírito Santo morando em você. Por exemplo, se eu estou lá no meu serviço, e eu sou surpreendido por um momento que Deus tem que me usar para fazer um milagre. Já aconteceu muitas vezes. Chegou um rapaz lá na loja, um dia lá, e o rapaz não parava de soluçar, o pai dele desesperado, que já fazia uns 15 dias que o menino estava, 15 dias, uma semana, não sei, que ele estava soluçando, e o pai dele estava lá desesperado para levar ele para Londrina, para poder ver se curava aquele soluço dele. E eu chamei o homem e falei, vem cá, traga o menino lá para mim. O homem trouxe o filho dele, um rapazão grande, moreno. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, falei, olha para mim, olha, solta ele em nome de Jesus. O menino parou de soluçar na hora. Passou uns 15, 20 dias, o pai dele voltou, nunca mais soluçou. Mas eu estava vendendo pneu. Então, o que é que faz você não está em Deus? Então aqui não é falar a hora que você está na igreja cheio do Espírito Santo, é na hora que você tem que estar em constante comunhão com Deus. E o que faz, prova que você não está na presença de Deus, porque aqui está perguntando quem pode? Quem pode estar nessa comunhão constante com Deus? Então vamos lá. Lembra que eu fui tratado, há muito tempo atrás, e é uma das lutas minhas, só tem esse direito aquele que vive uma vida, vamos gente, correta. Lembra o meu testemunho que Deus mandou eu pagar imposto? O Senhor me chamou de ladrão, eu tive que pagar imposto, de tudo. Nada de sonegar, nada de coisa. Os caras vêm, mas é um absurdo que o governo paga. A Bíblia fala correto. O Espírito Santo falou que eu era ladrão. Então eu tenho que ser correto, se eu quiser ser usado por Deus constantemente. Olha, ele fala, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta. Que faz o que é certo. E que é sincero e verdadeiro no que? Aí. Diga comigo. Correto e sincero no que diz. Vamos lá. Ele não fala mal dos outros. Às vezes você acha que você não fala mal, mas o pouquinho que você fala tem tanto veneno. Tanto veneno. Eu não concordo com o pastor. O que eu falei para vocês? Que se nós não tivermos concordância, o que você está fazendo? Você está cancelando a unidade que Jesus falou que tudo é, se nós estivermos concordando, qualquer coisa, nós vamos conseguir. Senão nós começamos a ter uma batalha espiritual ali. Vamos lá. Olha lá, aquele que não difama com a sua língua. Você tirar o crédito dos outros não é difamar? Pergunta para a Rose, para você ver, para quem trabalha comigo, uma das coisas que eu sempre lutei foi não ter problema com concorrente, não é, Rose?
Você acha que eu não quero fazer igual a todo mundo? Mas o que eu falava assim? Não, meu concorrente eu vejo como companheiro. Eu falava desse jeito. Hã? Então, olha bem. Eu sempre falo assim, se o meu concorrente ganhar, vender mais do que eu, ele merece, porque ele foi melhor do que eu. Eu não posso ter. Lembra um dia que você falou para mim? Eu falei assim, não ensina esse caminho para o Davi. Lembra que você falou assim, fulano, não ensina esse caminho, não pode ter concorrente. Por quê? Porque se você tiver um concorrente, sem você querer, a boca fala que o coração está cheio, e você vai difamar o teu concorrente. E se você difamar alguém, você perde. Tá? Diga comigo assim, Deus tem um projeto na minha vida, falei. Mas preciso consertar. Fala assim, o que eu falo, falei. Vamos lá, Ele não difama os outros, né? Não fala mal dos outros. Não prejudica, confere nessa versão aí, tá? Para ver se, não prejudica os seus amigos. Não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Lê aí, Raquel, na sua versão. Espera aí. Fala aí para tu ouvir em casa. Vamos lá. O verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É isso aí. Vamos lá. Quantos pecados tem aí relacionado com a língua, gente? Que tira o direito de você viver numa comunhão plena com Deus. Quantos pecados da língua tem aí, hein, gente? Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que têm o Senhor, os que temem, né? O Senhor. Aquele que jura e cumpre o que promete. De novo a palavra, né? Mesmo com prejuízo. Lê nessa versão. Verso 4. Mudou? Já mudou. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Quer dizer, você aprova o errado, né? E depois reprova o certo. Mas honra os que temem, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Por isso, toma cuidado na hora de assinar contrato, tá, gente? Porque depois que assinou, tem que ler, né? Que assinou. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Agora eu quero ler para vocês, para nós terminarmos a pregação, Isaías 6:5. Isaías 6:5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Diga comigo assim: o profeta disse que os lábios dele são impuros.
Querido, enquanto você não reconhecer que os seus lábios é impuro, igual Isaías, Deus não vai poder trazer o que Ele prometeu. Principalmente o avivamento. Por quê? Porque Ele vai usar a tua boca, a tua palavra. E se no teu coração você não tiver sarado, curado, Deus não pode te dar, porque você vai fazer estrago. Isaías, né? Ele ficou desesperado, porque ele viu a Deus e ele viu que ele não ia poder, entende? Ser usado por Deus com os lábios impuros. Ele ficou preocupado, porque ele sabia que isso era a natureza do homem, né? Aí olha bem, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo também de lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Preste bem atenção. Se Deus tem um plano para o nosso ministério, as pessoas que vão ser usadas aqui, né, quiserem, precisa de uma transformação. Deus não quer condenar os nossos lábios, os nossos pecados. Deus não estava querendo condenar Isaías ali. Mas Deus mostrou para Isaías que para o propósito dele nós temos que mudar a nossa natureza, né? E quando nós estivermos estudando sobre a palavra, querido, nós temos que entender que tudo que nós falamos vai ser usado contra nós no dia do juízo. Entende? Vai trazer uma sentença para nós. E se nós, né, vermos, né, o que é preciso para poder ter a presença de Deus, né, que está lá no Salmo 15. E vermos, né, que Deus, dentro da proposta dele também, não pode cumprir, né? Igual Isaías. Aí o que veio sobre Isaías? Veio um anjo, é o querubim, né? Veio e trouxe uma brasa viva e queimou os lábios dele. Então diga comigo assim: para mim tem chance, porque o Senhor vai fazer um milagre. Vai queimar os meus lábios, falei. Fala, Senhor, manda um anjo aqui. E queima meus lábios. Pois não quero mais sofrer. O dano da língua. Igual o povo do Egito. O povo no deserto. Senhor, eu quero ser um Isaías, um Moisés, um José. Eu quero. Por isso, usa a tua igreja para que ela seja transformada de dentro para fora. Amém, querido? Amém. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Agora eu prometo que é o último, tá? Gálatas 5,19. Diga comigo assim. Diga comigo assim, fala assim comigo. Fala, o diabo construiu o seu império. Fala aí. Fala, mas Deus é bem maior. Só a presença dele, fala aí, traz tudo o que precisamos para colocar por terra toda a obra do diabo. Amém, querido? Ó, para vocês terem uma ideia, como é que funciona o poder de Deus? Eu estava andando com um cara chamado Pércio, né? O Persião, nós chamava de Persão, que ele era grandão, turcão. E o Persão tinha perdido tudo. Tudo. E a esposa dele era professora, ficava andando a pé, ele a pé, e ele só não perdeu a casa por causa da lei, né? Que não pode tomar casa, tem que ter uma casa para morar. E ele tinha uma casa bem no centro da cidade, uma mansão até a casa dele.
E o Persão andando comigo, nós começamos a orar, daí eu começamos a orar, né, para ele sair daquela dívida. E foi, ele saiu da dívida. Como é que ele saiu da dívida? Precisava de um milagre. Diga comigo, um milagre. Aí, querida, a esposa dele ela era professora, e saiu uma lei que o professor podia tirar tudo que estava retido, mas era muito dinheiro. Porque ela já tinha muitos anos, né, lecionando, e o governo fez essa lei, e um outro amigo meu, né, que é professor da faculdade lá também, chamava Guilherme, o nome dele, né, Guilherme, acho que é Sax, nós chamava ele de Guizão. Então o Guizão, era um apelido carinhoso, né, dava para ele. O Guizão, espertão, né, a lei saiu hoje, o Guilherme no outro dia cedo, ele pegou e fez a documentação, só que a situação do Persão e da esposa era tão grave assim, né, que estava na cabeça nossa, dos irmãos da igreja. E o Guizão frequentava a reunião dos homens. Ele pegou, querido, e fez primeiro o processo da esposa do Persão. Fez e mandou. E o dele não deu tempo, ele deixou para outro dia. Sabe o que aconteceu? Liberou da esposa do Persão, foi o único, porque no outro dia o governo fechou a possibilidade de pegar o dinheiro. Aconteceu esse milagre, e o cara saiu, daí já comprou um Fusca, daí eu levava ele para orar na mata, daí nós já começou a ir com o Fusca dele, né, Rose? Que ele ia. Entenderam? Então, olha bem, Deus fez aquilo só para resolver o problema do Persão, porque nós orava. E depois aconteceu uma coisa comigo também, né? Respeito a pagar imposto. Não tinha como eu pagar imposto. Porque o imposto naquela época, ele era acumulativo. Então o cara comprava da fábrica, eu pagava uns 20 e poucos % de imposto. E eu comprava do distribuidor, tinha que pagar mais 20 em cima daquele 20. Então nós nunca tinha preço para vender. Então o que eu fazia? Eu comprava a nota, não dava entrada e vendia sem nota, sonegava o imposto. Eu ganhava 10% só, né? Como é que eu ia pagar 22% de imposto ganhando 10%? Então não tinha jeito. Aí, andei com o Marcos Belli naquela época e através dele o Senhor falou que eu não podia andar naquele nível de unção de cura, porque eu era ladrão. Foi mais ladrão, aí eu fiquei indignado, ladrão, né? Aí falei com o Marcos Belli, ele falou assim, Trovati, mas por que você está preocupado? Todo mundo é praticamente ladrão, né? Eu falei assim, não, eu não sou, eu não roubo um clipe de ninguém. Aí ele perguntou assim para mim, então eu vou provar que você é. Eu falei, que jeito? Eu falei assim, você paga todos os seus impostos certinho? Eu falei, não. Aí ele perguntou para mim, o que você é então? Eu falei, ladrão. Eu tive que admitir, né, na conversa. Aí eu falei para ele assim, então eu vou fechar minha loja. Eu prefiro trabalhar de boia fria do que ser ladrão. Para mim entrar na unção dos milagres instantâneo, foi uma exigência, né? Mas ele foi lá na loja e falou assim para mim, eu falei para ele assim, então eu vou fechar, vou falar assim. Ele falou assim, ô irmão, é assim, eu vou te dar uma palavra, você vai entender. E de fato, Deus me revelou tudo na hora que ele falou. Tudo que faz com fé não é pecado. Na minha cabeça veio, na hora que ele estava, tudo que não faz sem fé não é pecado. Eu falei, na minha cabeça veio assim, vai mudando devagar. Aí eu olhava, né, a loja, os empregados, olhava a coisa, como é que eu vou fechar? E eu me via fechando a loja, né, e largando tudo. Aí eu falei, como é que eu ia sustentar minha família? Né? Aí eu peguei, chamei o contador, falei, vamos fechar essa empresa, começar outra do zero, eu vou pagar 100% de imposto. O contador meu falava assim, você não aguenta, não dá certo. Eu falei, me obedece. E no processo que foi fechando uma empresa para abrir outra,
Demorou, né, uns meses. E quando já tinha uns meses assim, que a outra empresa já ia começar a funcionar, o contador chegou, aquele negócio que você falou para mim, saiu na revista fiscal. Falei, que negócio na revista fiscal, rapaz? Não, aquele negócio lá que você falou, né, de pagar todos os impostos, saiu na revista fiscal. Agora, aí ele trouxe a revista para mim, estava escrito assim na revista fiscal. A partir da data tal. Eu calculei mais ou menos, deu exatamente quando eu quis fechar a loja, aprovou um projeto, os deputados aprovaram um projeto, que os impostos de artigo de borracha iam ter substituição tributária. O que é substituição tributária, né? O imposto iria pagar só na fonte, depois podia... Aí o que aconteceu? Né? Eu pude fazer nota de tudo e eu só pagava um imposto, que era o imposto do lucro. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu sonegava quase tudo e pagava a si mesmo quase R$1.000 de imposto. E aí, eu pagando todos os impostos, eu comecei a gastar só R$500. E aí eu entendi, né? Que Deus mudou uma lei para resolver o meu problema de santidade. Né? Por causa da data. Porque quando foi votado, demora, se eu não me engano, é 90 dias para ser sancionada a lei. E a lei foi aprovada no dia que eu decidi fechar a loja, que não fechei, e foi colocada em ação quando abriu a nova empresa. Duas coincidências? Então, diga comigo, não existe isso. E aí, né, esses dois milagres, né, de providência, né, de Deus, né, eu vi que o Senhor, querido, quando você decide pegar o caminho certo, né, para poder servir a Deus, dentro do propósito dele, o Senhor vai abrindo as portas. Você precisa decidir. Entende? Se você hoje falar assim, ai de mim, que sou um homem ou uma mulher de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você pode ver, né, dentro da nossa própria igreja, dentro da outra, que eu já fui de outras, dentro do seu serviço, dentro do mundo, você vai ver, querido, que nós somos igual serpente, igual Caim, tentando matar um ao outro com difamação, com rejeição, com inveja, com não concordar com autoridade, com coisas, e ficamos, só. Você vai ver, né, querido, que as pessoas destroem a reputação do prefeito, dos vereadores, dos policiais, destrói a reputação tua no seu trabalho, destrói. Por que tem aquela competição dentro das empresas, né? Mas o que eu quero que você saiba, querido, é que você é um. Eu sou um. E se nós admitir, né, que nós somos ladrão, que nós somos assassinos, que nós somos um povo de lábio impuro, Deus vai poder fazer uma grande obra. Deus não estava trazendo, querido, juízo, justiça e nem condenação para Isaías, nem para nós aqui hoje, nem para você. Não está trazendo condenação. Deus só estava falando para Isaías que ele precisava de um conserto para levar ele no nível mais alto. Amém, querido? Glória a Deus. Então, para Deus levar nós no nível mais alto, nós precisamos mudar a nossa boca. Para nós mudar a nossa boca, nós precisamos entregar o nosso coração. Para nós ter um coração cheio do poder de Deus, nós precisamos dedicar leitura da palavra, estudo da palavra, oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está jejuando uma vez por semana? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, continua orando, jejuando, diga comigo, para que a glória de Deus possa manifestar no nosso meio. Amém, querido? Glória visível, manifestação física da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Fala assim, Deus tem um projeto na minha vida e hoje o Senhor está dando um caminho. Amém, querido? Então fica de pé e vem aqui na frente para nós orar.
Glória a Deus. Enquanto nós estamos nos preparando, uma coisa que nós nunca podemos deixar, querido, de fazer, é estar orando pelos enfermos, evangelizando os pobres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, né, e fazendo a obra do Senhor. Amém? E nisso nós vamos buscando a nossa santificação, para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ó, para ser condenado, basta pecado. Mas pecado tem tamanho, tá, querido? Pecado tem tamanho, pecado tem consequências diferentes, tá? Pode ver que Jesus falou assim, muito maior pecado tem aquele que me entregou. Então tem tamanho. Né? No dia do juízo haverá mais vigor. Então, olha bem, às vezes você peca pouquinho com a boca, entende? Deus quer mudar porque Deus quer colocar você numa posição maior, né? E às vezes você tem um veneno mortífero, né? Então o mal é maior sobre você, que dá consequências disso, entende? Quem tem a boca de serpente mais... Tem gente que é quietinho, fala pouco, mas quando ele fala, é veneno igual a urutu, lá do Mato Grosso. Lá. É urutu, Rose? Como é que chama? Hã? Jaca? Bico de jaca. A bico de jaca, né, querido, que a Rose está falando ali, diz que é assim, ela morde o boi, né? E o boi mata ela porque o veneno é tão forte que o boi cai em cima dela, ela não tem como escapar. Tão forte que é o veneno. Então, né, se alguém tinha te chamar de... é jararaca. Então, o bico de jaca deve ser jararaca. Então, querido, não seja uma jararaca. Isso não é mulher, tá, querido? Pode ser homem também. Desde quando eu me converti, né, e Deus começou a me usar, eu sempre fui atacado pelo espírito de Caim, né? Para mim não ser prejudicado, a gente não pode fazer nada contra as pessoas, né? Porque se você é aceito, né? As pessoas, o Caim, ele não ligou da oferta dele não ser aceita, né? Ele ligou do irmão dele, de Deus ter aceitado do irmão. Então muita gente, eles só não querem que você tenha, né? Mas o maior problema que tem, né, querido, é que essas pessoas, Deus tem um projeto na vida delas, Deus ama elas, elas são imagem e semelhança de Deus, e o Senhor quer que nós vejamos elas como pessoas que precisam de ajuda, de sair daquela situação. Eles estão presos nas trevas, nas garras do inimigo, e nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para tirar eles de lá. Então nós temos que amar. O amor é o nosso maior escudo. Amém, querido? Agora você fique esperto, porque talvez você já foi afetado. Talvez hoje você está vindo na igreja sem vontade. Você não está tendo uma vida de gratidão por aquilo que Deus já fez. Talvez Deus não fez mais nada na tua vida simplesmente porque você não agradeceu o pouco que Ele fez. Às vezes Deus só te deu uma casa. Talvez Deus só te deu um emprego. Mas você não está adorando, louvando, agradecendo e honrando aquele emprego. Você está ali com o espírito de Caim, murmurando, reclamando e difamando teu patrão, falando que ele não te reconhece, que não sei o quê, papapá. Aí todo mundo olha para o teu patrão e vê aquele cara que você está falando. Primeiro, né? E você matou a dignidade, a honra, aquilo que Deus queria fazer no seu patrão, com todos que você conversou, né? Conversou, lançou aquele veneno, matou, né? O ministério do teu patrão, do teu pastor, do teu líder, do teu irmão.
Às vezes seu irmão, né, é uma pessoa que está influenciando com o testemunho dele, todo mundo, mas você deu uma jogada de veneno, né? O nosso ministério mesmo, ó, o espírito de Caim, de inveja, né, atacou tanto a cidade que hoje nós temos dificuldade para ganhar uma alma. Eu ganho alma, evangelizo, influencio um monte de gente nessa cidade, mas eles não vêm para o nosso ministério, porque o espírito de Caim acabou com o nosso ministério na nossa cidade. Entende? Tudo no... Não, o Trovati é um homem de Deus, Deus usa para fazer milagre, mas... E o pior, né, que a calúnia, eles inventam uma mentira, né, uma calúnia. Entende? Por quê? Porque o que o diabo faz é isso. O diabo leva nós até... Ó, para vocês terem uma ideia, né, o que a inveja faz, né? Quando nós estávamos começando o ministério, teve líderes, né? Acho que já era até pastor. Foi lá em Santa Amélia e falaram que eu tinha um harém dentro de casa, que eu tinha, né? Que a turma... Você acha que a turma esquece disso? A turma esquece? Todo mundo, mesmo falando assim, é mentira, é mentira, não sei o quê, mas olhou, filho, contaminou aquela imagem, aquela imaginação da pessoa, aquela coisa lá, ó, trava a pessoa. E as pessoas da nossa cidade, se eu for numa cidade de fora, Deus faz milagre assim, ó, de montoeira. Na minha cidade, nem milagre pode acontecer por causa da difamação. Entende? E só para vocês entenderem como que Satanás usa a nossa boca se nós falar dos outros. Falar dos outros. Então, se você quiser ficar livre do espírito de Caim, aprende uma coisa aqui. Não cuida da vida dos outros. Não cuide da vida de ninguém. Não fale da vida de ninguém. Principalmente daqueles que você convive. Teus irmãos na fé e teus colegas de trabalho, teu patrão. Não fale nada de ninguém. Porque falou, se você não souber falar de uma maneira que edifica, você está fazendo a obra de Caim. E isso é sério. Isso é sério, isso prejudica você, que talvez você nunca vai ter nada na vida, simplesmente porque você comenta. E o diabo usa o quê? Descontentamento, inveja, um monte de coisa ele usa. Ao ponto, querido, de quando você não quer nem mais estar perto da pessoa, significa que o espírito de assassino já te dominou. Porque o que é não querer mais ver a pessoa, não estar perto dela? É igual matar. Por que Caim matou? Porque ele não suportava ver o irmão dele respirar. O fato do irmão dele existir, respirar, já fazia. Então, quando eu não quero mais estar perto daquela pessoa, porque o espírito de assassino está morando em mim, está me dominando. Então, querido, diga assim comigo, assim, sai de mim. Essa desgraça, fala aí. Porque eu quero... é ser cheio do Espírito Santo. Você acha que Jesus mandou amar o inimigo só porque você tem que fazer um sacrifício? Ele está querendo uma libertação para nós. Tá? Lembra que o povo ficou andando no deserto, ó, e a tua finança está andando no deserto, tua família está andando no deserto, tua coisa está andando no deserto, tudo por causa de uma coisa, descontentamento. E a Bíblia fala assim, tudo dai graça, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Ter um coração grato, querido, fazer as coisas certas. Por quê? Para você destravar, para você fruir. Avivamento é isso. Tá? Você quer saber dos meus segredos? Não é tudo isso que eu prego aqui, é meu segredo. É meu segredo. Entende? E não tem limite. Né? Não tem limite. Tem limite. Se eu quiser hoje falar assim, Deus, eu quero voar mais alto. Eu não quero, querido, por causa da minha idade. Eu estou falando para Deus, Deus, deixa os jovens, deixa o povo do ministério voar. Eu já estou, né, bem do jeito que eu estou. Mas se eu querer falar assim, ó, eu vou montar uma importadora, até dinheiro para isso eu tenho.
Eu quero ganhar muito mais, até eu posso, mas eu não quero que Deus, eu quero, sabe o que? Eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Fala aí comigo. Eu quero junto com o meu pastor, fala aí. Eu quero a glória de Deus. Fala. Amém, querido? Aí vocês precisam se prosperarem naquilo que Deus tem para vocês, para vocês serem testemunha. Amém? Aleluia. Senhor, eu coloco nossas vidas em tuas mãos, Senhor. A ti a honra, Pai. A ti a glória, Pai. Aleluia, Pai. Ô Lu, vamos cantar aquela canção? Maravilhoso é. Sabe, querido, se você entrar no Monte Santo, onde a glória de Deus é permanente, e ali ficar, por causa do direito que você tem, né? Porque você é sincero, é reto, é honesto, é justo. Aleluia. Aleluia. Quão formoso é. Sabe que eu quero que você adore a Deus? É agradecendo, querido. É pedindo perdão pela insatisfação, pelo descontentamento, por encarar as diversidades da vida, querido, reclamando no coração. Pede perdão por isso, querido, e começa a agradecer. Começa a agradecer. Começa a agradecer. E se você estiver doente, você vai ser sarado agora, em nome de Jesus. Se você estiver desanimado, você vai se animar, em nome de Jesus. Se as portas estavam fechadas, elas vão abrir, em nome de Jesus. E se tinha alguma coisa, feitiçaria, bruxaria, alguma legalidade demoníaca na tua casa, no teu trabalho, eu estou dizendo, diabo, você vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não basta isso, né? Você vai falar agora junto comigo, fala assim, anjos de Deus, em nome de Jesus, entra na minha casa, entram no meu trabalho. Anjos de Deus, a palavra diz que vocês são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Espírito Santo, vem sobre mim, reino de Deus, venha, venha, venha o teu reino, ó Pai, venha o teu reino, aleluia. Sharamanai te candalachu amaceia, de canderecou dodoto cochibadaça da baixia. Enche, Deus, essa casa, Pai, com tua presença, Pai. Libera a unção da águia aqui hoje, Pai. Manifesta, Senhor, os profetas aqui, Pai. Mas profeta, Deus, que traz a verdade, Pai. Que traz, Deus querido, direto, Pai, água pura do teu trono, Pai. Aleluia. Deus, nós somos contaminados com conversas, Pai. Nós somos sujos, Pai, nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, Pai. Com conversas, Pai. Com diálogos, Deus. Mas nós queremos, Deus, que a água purificadora do Espírito Santo, Deus, venha nos limpar, Pai. Jesus, o Senhor disse, Senhor, que pela tua palavra os seus discípulos estavam limpos. Vem agora revelar, Pai, para nós podermos, Deus, construir de novo, Pai. Construir de novo, Pai querido, os nossos irmãos, Pai. Construir o Abel de novo, Pai. Trazer, Senhor, os Abel, Pai querido, da vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus nos perdoa, Pai, quando nós difamamos, Pai, os pastores, Pai. Os teus servos, Pai, as pessoas, Pai, até os pecadores, Pai, quando nós difamamos, Pai.
Tira de nós, Pai, que toda essa contaminação, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o teu rio flua tanto através desse ministério, Pai, que ele venha lavar, Pai. Venha lavar, Deus, os visitantes. Venha lavar, Deus, aqueles, Deus querido, que estão ainda, Pai, com o coração endurecido, Pai. Mais poder, Pai. Mais unção, Pai. Mais poder, Pai. Maravilhoso é Estar em tua presença. Maravilhoso É poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas tuas vestes. vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Xamaná, candala, chore, candala, baixo. Maravilhoso é Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai, Caim, Pai, recebeu um conselho e não se arrependeu. Nós queremos, Deus, sermos como Pedro, Pai, que se arrependeu. Sermos como, Pai, Isaías, Deus, que se arrependeu, Pai, que confessou, Pai, que admitiu, Pai. Nós queremos, Deus, ser, Pai, transformados, Deus, pelo movimento do Teu fogo, Pai, no nosso meio, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida aliviará e nos revigorará. Viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. aleluia.